Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui que é de graça, não te custa nada. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Também deixar o seu joinha, o seu gostei, que também não custa nada, é de graça e ajuda muito aqui o canal. E a receita que eu trouxe hoje é um pão de calabresa simplesmente maravilhoso. Essa é uma massa versátil que você pode fazer tanto recheio doce quanto salgado, porque é uma massa neutra, é uma massa simples, econômica e o melhor, ela não precisa sovar. Essa é aquela massa que você não precisa sovar 10, 15 minutos, não precisa dar ponto de véu, não precisa sovar até ela ficar lisa. Então, você vai sovar, vai misturar somente até misturar os ingredientes. Misturou a farinha, ela não tem mais farinha por cima, não precisa mais mexer, não precisa ficar lisinho. Vai deixar lá descansando que a massa tá pronta. E aí você só modela os seus pães ou recheio do jeito que eu fiz. Então, é uma massa bem simples, bem fácil. Então, como eu sei que tem gente que tem uma preguicinha de fazer, essa massa vai resolver o problema. E eu fiz esse pão com calabresa, mas você pode colocar o recheio que você quiser. Pode colocar presunto, queijo, carne moída, frango, pode pôr o recheio que você quiser. Eu já tenho aqui no canal uma receita de pão. É um pão sem recheio, é um pão fofinho, bem macio, bem fofinho, que também não precisa sovar. Vou deixar o link na descrição do vídeo, passando no card aqui em cima. Então, caso você não queira um pão com recheio, você pode ir lá nesse meu outro vídeo assistir, que é um pãozinho que você pode comer com manteiga, estilo pão de leite. Fica maravilhoso também. E eu vou trazer aqui pro canal uma receita de um pão doce com essa massa, para mostrar para vocês que dá para fazer, porque é uma massa bem versátil e neutra. Então, vou trazer para vocês verem ponto de recheio, porque não é qualquer ponto de recheio que dá para colocar. Então, tem o ponto certo, né, para não estragar a massa. Então, vou trazer para vocês. Então, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Assim, toda vez que eu postar vídeo, você receberá a notificação. E aí, não vai perder nenhuma receita. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando durante o vídeo. E a receita completa estará na descrição do vídeo, em xícaras e em gramas. Então, agora, bora cozinhar. E aqui eu tenho a linguiça calabresa, né? Aquela linguiça defumada. E eu tirei essa pele, ó. Precisa tirar essa pele de toda a linguiça. Então, dessas que estão cortadas, já tirei todas. Cortei em rodelas. Vou colocar água e vou levar para ferver. Eu faço esse processo porque eu acho que é muito salgada a linguiça. Então, para reduzir um pouquinho o sal, eu dou uma ferventada. Então, começou a ferver, deixo 3 minutinhos. E aí vou escorrer e vou colocar no processador para poder moer. Se você não tiver um processador, pode colocar tudo na mão mesmo. E se você não acha a linguiça salgada, não precisa ferver, você só corta tudinho, ou passa no processador, ou pica tudinho com a mão. Então, vou fazer isso e eu volto já com a linguiça já cortada, né? Fervida e cortada. Então, aqui eu já coloquei a cebola com azeite para fritar. E essa cebola eu passei no processador. Então, ela está soltando bastante água, por isso que eu vou fritar. O tomate eu não passei no processador, eu cortei com a mão, mas eu tô usando ele inteiro, né? Com semente e casca. Então, como eu piquei pequenininho, ele também solta muita água. Então, para que essa água toda não vá para a massa do pão, né? Acabe deixando a massa muito mole, parecendo que tá crua, eu vou fritar tudo junto com a linguiça. Então, você pode usar ele cru, mas se você tirar a semente do tomate e a cebola cortar em tamanhos maiores, assim ela não vai ficar soltando tanta água. E depois de fritar só um pouquinho a cebola, já vou colocar o tomate e também a linguiça. E olha lá, eu passei no processador, olha como ela ficou bem pequenininha. Mas se você não tiver, não tem problema, você pode picar com a mão. Ou então você pode cortar em rodelas, igual vem na pizza. Corta em rodelas, não precisa fritar se não quiser. Coloca na massa do pão, coloca a cebola cortada em tamanhos maiores em cima e o tomate também, mas sem a semente. Aí dá para fazer tudo cru, não precisa estar cozinhando como eu estou fazendo. Então, se você quiser usar o tomate e a cebola crua, lembre de tirar a semente do tomate, corta em rodelas também. E a cebola também corta em rodelas e coloca menos, que assim não solta tanta água e não vai estragar a massa. E você coloca o catupiry embaixo, coloca a linguiça em cima e o tomate e a cebola. Assim não vai deixar a massa tão úmida. Então agora eu só misturei, vou colocar salsa seca, né? Aquela salsa desidratada. E se você tiver a fresca também pode ser. Vou misturar, vou tampar, vou deixar cozinhar e eu vou mostrar para vocês já já a quantidade de água que solta o tomate e a cebola. Então vou deixar cozinhar e já eu mostro para vocês.
E olha o tanto de água que solta do tomate e da cebola. Então essa água toda iria para a massa do pão. Então poderia deixar aquele pão molenga, parece aquele pão cru, não ia ficar legal. Então eu vou deixar cozinhando mais um pouquinho até quase secar completamente. Aí eu volto e continuo a receita. E depois de 5 minutinhos cozinhando lá, quase secou completamente. Então já vou desligar e vou colocar um requeijão cremoso. Eu estou usando aquele requeijão cremoso de bisnaga, porque ele é mais firme, porque o de copinho, quando esquentar, ele vai ficar muito líquido, então eu não gosto. Então vou usar esse de bisnaga mesmo. E agora é só misturar e vou deixar reservado aqui para esfriar, para poder usar ele na massa com o recheio frio. Então por isso que eu faço o recheio primeiro. Então só vou misturar e o recheio tá pronto. Vou fazer a massa enquanto o recheio esfria. E vou colocar em uma tigela água morna, e tem que ser água morna, gente, não pode ser água pelando, senão vai estragar o fermento. Tem que ser água morninha. Vou colocar água, vou colocar o ovo, estou usando um ovo inteiro e também vou usar 2 gemas. Eu gosto de usar mais gemas do que claras, porque a gema vai deixar o pão mais macio. A clara tende a ressecar um pouquinho a massa. E eu já vou colocar também o açúcar, o óleo e o fermento. Eu estou usando o fermento seco, fermento biológico seco. Se você quiser usar o fermento fresco, você pode, mas você vai usar 3 vezes mais. Então, eu estou usando 10 gramas de fermento seco. Se você usar o fresco, vai usar 30 gramas. Então, são sempre 3 vezes a quantidade, porque o fermento seco ele é mais forte. E aqui eu só dei uma misturadinha, 1 minutinho. Vou colocar o sal. Vou dar uma misturada e já vou colocar a farinha. E a farinha, a gente tem que colocar aos poucos, não coloque ela toda de uma vez. A quantidade de farinha vai variar de acordo com a marca da farinha. Então tem farinha que é mais forte, então absorve mais líquido, e tem a farinha que é mais fraca, que não absorve tanto líquido. Então às vezes você usa uma marca, vai precisar de mais ou menos farinha, isso vai depender. Vou deixar na descrição a quantidade exata que eu usei e a marca da farinha que eu também utilizei. Então, se você utilizar uma marca diferente dessa que eu estou utilizando, você vai colocar quase a mesma quantidade, vai pôr aos pouquinhos, e aí você vai observar o ponto da massa, que eu vou mostrar aqui para vocês. O ponto sempre é desgrudado da mão. Começou a desgrudar da mão, já tá no ponto bom, né? Já chegou no ponto certo. Então, você percebeu que começou a desgrudar e sobrou farinha, não tem problema, não precisa colocar muita farinha, que é para não deixar a massa pesada e seca. Então, você vai colocando farinha aos poucos, aí não consegue mais mexer com a colher, vai colocar a mão na massa, literalmente, e vai mexendo, ó, vai misturando, vai colocando a massa de baixo para cima, até agregar a farinha. Conseguiu mexer, misturar totalmente a farinha, ela desgrudou da mão, é que já chegou no ponto certo. E quando a massa chegar nesse ponto, ó, ela não está mais grudando na mão, não está grudando na luva, ela não está lisinha, mas veja, misturou completamente a farinha. Vou deixar aqui no bol, vou tampar e deixar por 20 minutos, e aí eu volto para abrir a massa. E depois de 20 minutos, a massa cresceu bem pouquinho, não precisa dobrar de volume, não precisa esperar horas para poder dobrar de volume, só dá um descanso de 20 minutos e agora eu vou abrir a massa. Vou passar óleo na bancada, eu não gosto de enfarinhar para poder abrir, eu gosto de untar com óleo para não ficar colocando mais farinha na massa. E agora eu dou uma apertada na massa só para tirar o ar dela e veja como ela já ficou lisinha. Ela não estava lisinha, eu só deixei lá sem alisar a massa, deixei descansando 20 minutos, ó. E por ela descansar um pouquinho, ela já fica lisinha, tá vendo? Então eu vou dar uma boleada nela, só para deixar ela redondinha, e vou partir essa massa em 2. E agora eu vou fazer uma bolinha com a massa e já vou abrir. Se você não tiver aqueles rolos para abrir massa, você pode abrir com garrafa de vidro, mas lave bem, ou então passe plástico filme para poder abrir.
depois de abrir a massa em formato retangular, quase retangular, vou passar um pouquinho de molho, mas é bem pouquinho, gente, não precisa encharcar. E também não precisa chegar muito perto da borda, que é para não ficar vazando depois. E agora eu vou colocar metade do recheio, também não precisa ser muito, porque lembra que eu cortei a massa em duas, então tenho outra massa, eu farei 2 pães desse. Vou colocar e vou espalhar, também não coloque perto da borda, que é para quando fechar não ficar vazando. Agora eu só vou passar uma faquinha nas bordas para deixar retinho, né? Vou tirar só o excesso para deixar retinho. Só não tira tão pertinho que nem eu fiz, porque quando for fechar, ele vai acabar escorrendo um pouquinho de molho ou de recheio. E se você untou bem a bancada, não vai ter dificuldade de desgrudar a massa. Eu não vou enrolar como se fosse um rocambole, eu vou só fechar a massa desse jeito, que eu acho que fica melhor. Aí você pode dobrar do jeito que você quiser. E quando você fechar a última parte, ó, essa emenda vai ficar para baixo, tá? Então, quando for pôr na forma, essa emenda aí tem que ficar para baixo. E já fiz os meus 2 pães e agora eu vou pincelar ovo. E eu vou pincelar um ovo inteiro batido. Eu não gosto de passar somente a gema, porque a gema acaba deixando muito escuro. E aí você não sabe se o pão tá assado ou se só tá dourado por conta da gema. E depois de pincelar, vou polvilhar um pouquinho de salsa desidratada, que pode ser salsa fresca também, se você quiser, só para deixar bonitinho. E depois farei uns cortezinhos, só para enfeitar, só para deixar bonitinho. E agora presta atenção, meu forno não está pré-aquecido, então depois que eu fizer os cortes, vou levar essa massa para o forno, meu forno está desligado. Vou colocar a massa no forno e aí sim vou ligar meu forno a 180 graus. Essa massa não precisa ficar crescendo para poder levar ao forno e o forno não precisa estar pré-aquecido. Então, vou cortar aqui, vou levar para o forno, coloquei a massa no forno, vou ligar a 180 graus e vai ficar lá mais ou menos 25, 30 minutos, mas vai depender da potência de cada forno. Então, viu que ficou douradinho em cima e nas laterais, é porque já tá bom. E depois de 30 minutos, os pães assaram. Olha que lindo que eles ficam. Viu que eles não ficam tão escuro, tão douradinho em cima? É por conta do ovo inteiro, né? Não uso somente a gema. Acabei de tirar do forno, vou deixar aqui na grade esfriando. E aí eu corto, coloco no prato e volto para mostrar para vocês como ficou por dentro. E esse é o resultado, gente. Olha isso. Pão extremamente fofo, macio e bem úmido. Tá bem cheiroso. E é uma receita bem simples e bem rápida de fazer. E se você quiser ter menos trabalho ainda, no lugar da linguiça calabresa, você pode colocar presunto e queijo, que é só colocar por cima da massa também e levar para assar, que fica maravilhoso. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.